Depois de diversas ameaças contra o ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma investigação sobre o caso. Repórter Janaína Camelo, com as informações do Judiciário aqui no Jornal Jovem Pan. Quais são os primeiros passos desta investigação, hein, Janaína? Bem-vinda, boa noite para você. Muito boa noite para você, Thiago. Pois é, os próximos passos, as plataformas digitais como a Meta, Google, YouTube, TikTok vão precisar aí enviar em 48 horas dados sobre os perfis que já foram identificados que fizeram essas ameaças ao ministro Flávio Dino. Essas ameaças, Thiago, começaram ali logo depois que o ministro Flávio Dino proferiu o voto dele no julgamento que condenou Jair Bolsonaro. Ele condenando ali, né, no voto do ministro, o ex-presidente da República e os outros réus ali. E aí o próprio ministro Flávio Dino, na época do julgamento, ele disse que estava recebendo muitas ameaças depois que ele deu o voto dele. Então ele fez um pedido para a Polícia Federal que começasse uma investigação. E aí a PF começou sim uma investigação ali preliminar. O ministro, ele apresentou, fez uma representação formal. A PF, inclusive, nessa representação formal, ele até escreveu ali que esses ataques ultrapassam o campo da crítica política, que configura assim uma incitação à violência, dizendo que colocava ali em risco a segurança de autoridades públicas e também a estabilidade institucional. Então foi feita essa investigação preliminar e agora então a PF começa uma investigação oficial por autorização do ministro Alexandre de Moraes, porque ontem a Polícia Federal fez esse pedido ao ministro, se poderia já começar ali essa investigação formal, a ser aberto o inquérito formalmente. E também fez o pedido para que essa investigação aconteça dentro do inquérito das milícias digitais, porque via ali, segundo a PF, uma ligação com o inquérito das milícias digitais. E isso também foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que esse inquérito já faz um tempo que ele foi aberto, né, Thiago? Foi lá em 2021, inclusive o ministro já prorrogou por várias vezes esse inquérito, mas esse processo, então, essa investigação contra essas ameaças ao ministro Flávio Dino vão acontecer dentro do inquérito das milícias digitais, conforme foi autorizado ali pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, primeiramente, corre ali essas 48 horas para que as plataformas informem todos os dados cadastrais à Polícia Federal sobre esses perfis que já foram identificados. São ao menos, Thiago, 50 perfis ali que foram identificados que fizeram esses ataques de ódio ao ministro Flávio Dino, viu? Ô Janaína, aí o ministro Alexandre de Moraes deu um prazo para a PGR se manifestar sobre o pedido de prisão de Eduardo Bolsonaro. Quantos dias a Procuradoria tem para se pronunciar em relação a esse caso? 5 dias, né? Aquele prazo ali legal, aquele prazo regimental de 5 dias para se manifestar, se aceita ou não ali, né? Se defere ou não, qual a opinião da PGR ali ao ministro Alexandre de Moraes com esse pedido de prisão do Eduardo Bolsonaro. Esse pedido de prisão, Thiago, prisão preventiva, foi apresentado aqui ao STF pelos deputados federais, Lindbergh Farias, que é o líder do PT na Câmara dos Deputados, e a deputada Thalíria Petroni, do PSOL. Eles pedindo ali que aconteça ali, ocorra essa prisão preventiva de Eduardo Bolsonaro, em razão dele estar continuando ali, proferindo ali, dando declarações, manifestações, segundo os parlamentares golpistas nos Estados Unidos, e que por isso, então, seria necessária essa prisão preventiva. Pedem também ali que ele devolva o que já foi recebido em salários de parlamentar, né, em cota parlamentar também, verbas indenizatórias. Pede também que a mesa diretora da Câmara dos Deputados e também o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados analisem de imediato os pedidos ali de cassação do deputado também, de cassação do mandato parlamentar. O Conselho de Ética já abriu um processo ali que pode levar à cassação de Eduardo Bolsonaro, mas aí os deputados pedem que isso seja feito ali de imediato e aí pedem também essa prisão preventiva. Então agora o ministro enviou esse pedido para a PGR, que vai ter esses 5 dias ali para se manifestar com relação a isso. Thiago. É isso, Janaína Camelo, então são 5 dias o prazo para a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Em instantes você volta, Deise Ciocalli aqui nos nossos estúdios, Dora Kramer também. Ô Deise, eu começo agora por você e são 2 questões paralelas, né? Primeiro o Conselho de Ética, que é obviamente uma questão política, e essa questão jurídica do Supremo, que continua discutindo a situação do deputado Eduardo Bolsonaro. Pois é, Thiago, essa questão do Supremo, eu acho que é um assunto muito delicado, porque tem que tomar cuidado para não levar
tanto para o lado político, né? A gente sabe que o Supremo, nos últimos anos, acabou ganhando um destaque na política nacional, e essa é a palavra, né? O Supremo Tribunal Federal ganhou um destaque na política nacional, e nesse caso do Eduardo, ainda mais depois do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma questão muito mais delicada, né? Então, o STF ele tem que tomar um cuidado maior agora para não pegar uma questão jurídica e transformar ela em política e acirrar ainda mais os ânimos, né? A gente está num ano pré-eleitoral, um ano em que a direita ainda está se definindo, então todo cuidado nesse momento é pouco. O STF tem agora, ainda mais com essa mudança, com o Fachin à frente, essa prerrogativa de reequilibrar os poderes, e é isso que se espera, né? Que não se torne um assunto jurídico algo político. E Dora, a discussão no Supremo vai seguindo até o desfecho do julgamento, claro que são questões paralelas, mas no Congresso Nacional, a gente já falou disso aqui outras vezes, depende de todo o clima político para saber se o parlamentar será ou não será cassado, né? Olha, do que depender do Conselho de Ética, esse pedido do PT e do PSOL não tem a menor chance de prosperar, porque o relator do processo é bolsonarista, mas assim, bolsonarista de carteirinha, não é qualquer, não é um simpatizante, é um militante, né? Então, ele vai levar, ele diz que vai terminar, falou para a gente aqui na PAN, que ainda termina esse ano, mas já começa no Conselho de Ética, ali nas internas, a haver uma articulação para que ele receba não a cassação, mas a suspensão do mandato. Ora, a suspensão do mandato faz com que as faltas não sejam computadas. Então, é uma maneira também de postergar ou até evitar a cassação por faltas. Quando o Supremo, sei lá, vamos ver como é que o procurador Paulo Gonet se manifesta. Ele não é uma pessoa dada a roubos, não, e também não é dado a aliviar. Então, eu acho que ele vai examinar com muito critério. É preciso ver, porque não basta a vontade do PT e do PSOL, se há elementos mesmo. Bom, aí vamos que a prisão seja decretada. Olha, não estão conseguindo nem notificar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né? O outro lá, o companheiro dele, o Paulo Figueiredo, também foge da justiça, o processo dele está temporariamente arquivado, porque ninguém consegue achar. Eu duvido, se for decretada a prisão preventiva, se alguém vai pegar esse moço nos Estados Unidos, ainda mais lá. Sempre o que se diz é que se a Carla Zambelli não tivesse ido para a Itália e tivesse ficado nos Estados Unidos, não estaria presa. Eu acho que o mesmo pode acontecer com o Eduardo, caso a PGR se manifeste pela prisão e aí o Supremo Tribunal Federal resolva decretar. Vou trazer um outro assunto para comentar com vocês. A defesa de Jair Bolsonaro pediu ao Supremo para que ele possa receber Valdemar Costa Neto, que comanda o PL, e o deputado Sóstenes Cavalcante. Em prisão domiciliar, o ex-presidente precisa solicitar ao STF autorização para essas visitas em casa. De acordo com os advogados, os encontros têm caráter pessoal e político. A defesa explica que as reuniões ainda não têm data e seriam ajustadas posteriormente. As petições reforçam a necessidade de diálogo pessoal com Jair Bolsonaro. Os pedidos abrangem ainda o senador Márcio Bittar e Gilson Machado Guimarães, vereador do Recife e filho do ex-ministro do Turismo. É praxe, Dora, nesse caso, ter que solicitar porque o Supremo exige. Agora, essas conversas, claro, Valdemar Costa Neto, a gente já imagina porque ele queira conversar. Mas e essas outras figuras, além do Sóstenes Cavalcante, claro? Tiago, não faço a mais pálida ideia de quem estejam, porque, inclusive, quando você falou o nome, eu achei que era o ex-ministro, né? E você me disse que é o filho, que é vereador. Então, eles devem ter lá seus motivos, que eu não tenho a menor ideia de quem sejam essas pessoas. Agora, o Sóstenes, que é líder do PT, e o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PT, faz todo sentido. Acho até muito bom que eles coloquem claramente qual o motivo político. Não sei, acho que não tem nada demais. Ele está proibido, o Bolsonaro está proibido de usar redes, até os advogados dele, né, pedindo que possam conversar pelo telefone para não ter que ficar se deslocando para Brasília o tempo todo. É claro que eles vão fazer consultas, porque
Principalmente, eu acho que nesse jogo agora, imediato, não está nem a eleição, viu? Está, sim, que andamento, o que fazer com o negócio da anistia, que empacou definitivamente, até a tal da dosimetria está correndo risco, né? A anistia, coitada, ela nem subiu no telhado, já caiu de lá mesmo, né? E aí fica essa ala bolsonarista, por enquanto, insistindo na anistia, mas claro, eles não são tontos, eles sabem que não dá. Então eu acho que é uma conversa para ver, bom, qual é a orientação, né? Qual é o rumo, para onde vamos, o que fazemos com esse assunto que está nesse momento empacado. E até, não é, Deise, justificaria a presença do deputado Sóstenes Cavalcante. Exatamente, para ter uma articulação muito maior no Congresso Nacional, né? E é o que a Dora falou. Talvez a pauta eleitoral ela fique até um pouco de lado, mas a gente tem que lembrar, vamos rememorar um pouco aqui, mas essa pauta da anistia, ela travou o Congresso nesse ano, né? A gente está desde o semestre passado discutindo isso. E talvez desde que começou a questão do PL da anistia, a primeira pauta realmente que a gente teve aprovada agora foi a isenção do imposto de renda, que o Congresso Nacional ficou paralisado, né? Então, provavelmente, esse assunto com o Valdemar Costa Neto e com o próprio Sóstenes seja para ver o PL da anistia, a viabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro voltar, que a gente sabe que esse clã Bolsonaro está trabalhando com isso. Eu acredito realmente que a eleição vai ficar para um outro momento.